Dando continuidade à história, Eulália, nas trilhas do umbral. Escrito por Mônica Aguieras Cortati. Ditado pelo espírito Ariel. Capítulo 9. Eulália começa sua história. A freira olhava a moça com uma fúria mal contida. Então comece pelos seus pecados, que depois veremos os meus. Eulália então saiu do rio novamente, ergueu a cabeça desta vez. Linda moça que ela era, e sentou-se na beira de um tronco caído, como tantos que existiam por ali, parecendo destroços de tempestade. Observei Olívia se ajeitando de seu lugar na árvore um tanto desfolhada e alta, como que para assistir à cena, ao que a moça concluiu. Pois que seja. Que julguem os senhores quem tem a história mais feia. O sol de mormaço do umbral iluminava fracamente a paisagem um tanto desolada e triste. Observei Eulália e sua face perfeita, os olhos grandes e verdes, com pestanas escuras emolduradas pelas sobrancelhas castanhas, e fiquei imaginando quantos homens não se encantariam por ela fora do convento. Ela começou a sua história. Morri em 1925, aos 20 anos. E a irmã tem realmente razão, não nasci boa, mas além da beleza tão elogiada, eu era inteligente e fútil. Ela suspirou. Éramos em 7 irmãos, e eu fui a 4ª. Casa miserável, gente sem estudo, comida pouca. Que coisa mais triste ser pobre, eu detestava tudo aquilo. Aos 11, tornei-me moça e as curvas não tardaram a aparecer. E com elas os olhares dos homens. De forma rápida, tirei vantagem disso, ganhando presentes sem nada dar em troca além de sorriso e olhares. Fazia-me meiga e desprotegida, contava a história mais triste. E por fim, quando um rapaz se matou, após eu dizer que nada queria com ele, a vila se revoltou e lá fui eu mandada para o convento. Se senti algo pela morte do rapaz? Claro que não. Que culpa eu tinha dele ser tão tolo? Observei Clara boquiaberta com as palavras que saíam dos lábios tão perfeitos e bem desenhados, mas ela continuou. No convento, a mesma coisa. Seduzia as alunas pagantes com elogios falsos e com isso eu ganhei alguns mimos. Se passasse pela cozinha e visse confeitos, roubava alguns, vendia outros, mas nunca roubei nenhum adereço ou louça que fosse. Ainda mais colocar no quarto de outra pessoa. Dinheiro para mim sempre foi muito importante. Eu nunca tinha tido. Assim que ouvia os passos trôpegos da madre, me impunha em posição de orações fervorosas, e ei-la do meu lado em todas as situações. Sempre que pude, deixei a irmã Lourdes praticamente enlouquecida comigo. Nunca nos gostamos, talvez por sermos parecidas em algumas coisas. Por eu saber demais, atrair a quem não devia, ela me odiasse tanto. A esse comentário pude ver a irmã Lourdes enviando-lhe um olhar enraivecido, mas ela lhe deu uma pequena e triste risada de propósito e continuou. A coisa realmente complicou quando eu tinha quase 16 anos, e o padre Giacomo chegou, alto, forte, voz potente, másculo, com aquelas sobrancelhas grossas. Eu só tinha conhecido padres muito idosos ou com a voz mais afeminada. Estranhei sem dúvida aquele tipo de padre. O falatório entre as noviças foi grande, embora feita meia voz. Tinha eu já visto diversos homens, grandes e másculos, na vila, e ele não me chamou tanta atenção assim. Mas me fascinou o burburinho à minha volta. Nunca tinha visto tanto alvoroço.
Cheguei a me divertir vendo as noviças acordarem ainda mais cedo para estarem bonitas para a missa das 6, beliscando as próprias bochechas para ficarem rosadas. Enfim, tentando parecer atraente para um padre, ainda que não se desse conta do escândalo que seria isso. Minha vontade era de gritar: vocês são noviças, ele é um padre, nunca vão poder ficar juntos. Mas resolvi simplesmente me sentar e ver que tipo de vantagem eu poderia tirar de tudo aquilo. Estranhei as colocações dela. Vantagens? Como assim? Perguntei curioso. Fala de vantagens financeiras? Ela riu-se. Também. Que algumas noviças eram de famílias ricas e dinheiro é sempre bom, mas outros tipos de vantagens são ainda melhores em um convento. Ficaria me devendo favores na base da chantagem, que eu cobraria quando me interessasse. O padre Giacomo tinha um tipo sensual e com suas indiscrições, eu poderia conseguir algo dali que talvez pudesse usar no futuro. Logo tratei de me afastar o máximo possível dele e de observar tudo o que ocorria à sua volta. Ele não me via, pois nem me confessar com ele eu ia, preferindo o padre mais velho. Não ia dar chance a que se interessasse por mim, a exemplo de outros que já tinham se interessado. E eu não tinha a menor intenção de ficar no convento o resto da minha vida. Pensava que com a reação que esse padre causava nas moças, e mesmo em algumas freiras, talvez eu conseguisse até mesmo uma chance de ter a minha independência. Mas não estava preparada para nada do que viria a seguir. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas e o sorriso de superioridade de antes ficou amargo. Ela continuou. Eu mesma não tinha ideia do que era paixão, mas já tinha visto muita gente apaixonada e não me enganei quando o padre Giacomo, atencioso com as noviças mais bonitas, fugia, no entanto, das alunas pagantes, fazendo a estas longas preleções sobre a moralidade. Não adiantava, elas suspiravam mesmo assim. Conversava, entretanto, com as mães delas, elogiando aqui e ali, conseguindo vultuosas doações para o convento. A Madre Superiora estava muito satisfeita com ele. Tão satisfeita que fechava os olhos, já um tanto míopes, à sua fama de conquistador junto às noviças. Clara me pareceu meio inquieta com as declarações de Eulália, tanto que perguntou: com que então ele assediava as moças? Forçava-as a algo? Notei que Eulália tentou ser justa. Não posso dizer com certeza, já que não estava presente quando acontecia, mas nunca ouvi falar que tenha forçado qualquer moça a fazer algo com ele. Mas era persuasivo, e como um caso com um padre tivesse que se manter em segredo, para ele foi fácil ficar com várias delas ao mesmo tempo, já que uma não sabia da outra. E como você soube disso, Eulália? Perguntou Clara. Ela sorriu meio faceira com as lembranças. Tornei-me confidente de muitas delas. Era fácil descobrir quais eram. Bastava notar quais delas estavam distraídas, meio sem fome, dando olhares para o padre Giacomo. Quando ele entrava no refeitório, era tudo claro como água. Elas tinham necessidade de falar com alguém sobre o acontecido, e eu surgia quase que como tábua de salvação. E não eram só algumas noviças, algumas freiras mais novas também. Andavam com atitudes que não tinham antes. Não é mesmo, irmã Lourdes? A freira olhou muito irritada e respondeu: algum dia me viu com alguma atitude indecorosa com o padre? Ou mesmo dizendo algo que pudesse me comprometer com ele? O olhar dela foi triste e magoado para a freira, que tinha sido a sua tortura quando viva. Não, quem dera tivesse sido isso, que a senhora,
quando mais nova, não era uma mulher feia. Com todas essas confissões das moças, é claro que eu ganhei alguns mimos, outras me presenteava com algum dinheiro, e tudo para me agradar e para que eu nunca contasse nada a ninguém. E eu era fiel realmente, nada falava, nem mesmo que o padre em questão já tinha vários casos dentro do convento. E as seduzia sem a menor vergonha, meninas de 14, 15 ou 16 anos, que ainda sonhavam com príncipes encantados debaixo dos hábitos claros e simples de noviças. Mas nenhuma delas me disse que tinha sido forçada a nada. E uma até me falou que se sentia abençoada, pois um homem de Deus tinha estado com ela. Dentro do meu peito ardeu uma revolta imensa, pois eu notei que eram crianças seduzidas pelo prazer de um homem adulto e sagaz, que só pensava em si mesmo. Eulália continuou. O triste da situação é que a irmã Lourdes parecia ter um faro para algumas dessas moças. E quando notava que uma delas tinha desaparecido por uma hora que fosse, colocava-a em castigos severos, sem missa, sem confissão por um bom tempo. O padre, notando isso, tratava de dispensar a noviça em questão, pois já se sabia vigiado, e dizia para a pobre que, apesar da grande paixão que sentia, tinha que voltar a respeitar o hábito que usava. E assim, ela era coisa do passado. Meninas assim usadas entravam muitas vezes em sério desespero romântico, uma chegando a ingerir veneno de rato, falecendo 2 dias depois com dores fortíssimas. Outras ainda simplesmente paravam de comer, e ainda tivemos 2 que optaram por deixar o convento. Essas últimas tiveram sorte, porque foram a que a irmã Lourdes não descobriu a tempo. Mas tivemos outras que padeceram de um mal muito pior. 6 moças engravidaram no período de 2 anos. Sabedor da época em que tal fato tinha ocorrido, não pude deixar de perguntar. Mas isso, no início do século XX, seria um escândalo sem precedentes. Noviças engravidadas por um padre. Que aconteceu então? Foram expulsas? E deixar que um escândalo como esse caísse na boca do povo? Jamais! De início, a maior parte delas quase que não sabia o que estava ocorrendo. Para ser franca, algumas delas não sabiam sequer como eram feitos os bebês. Se estranhar a falta das regras, foi meses depois. A irmã Lourdes foi a primeira a perceber e ficou furiosa quando descobriu que uma menina de 14 anos estava grávida, vomitando pelos corredores do convento, muito pálida e já com um ventre pronunciado. Levando-a para o seu gabinete, interrogou a moça e, sabendo do acontecido, açoitou-a sem dó para tirar o demônio dela. Lembro-me que voltou ao nosso dormitório depois e me contou tudo, enquanto deixava que eu lhe lavasse os ferimentos. Ouvi seu relato, imaginando o que seria dali por diante, e ela, feliz e assustada de descobrir a gravidez, fazia planos de contar ao pai sobre o filho que esperava. Dizia-me ingenuamente que ele certamente me tirará daqui. Vai largar a batina e se casar comigo. Que homem não quer ter um filho da mulher que ama? Senti dentro de mim uma pena sem limite da moça, pois já tinha conhecido alguns sedutores e eles não costumavam ter honra com pequenas que se tornavam um estorvo. O que seria dela? Capítulo 10. A moral e a morte. Era triste naquela época o destino de uma moça grávida e solteira. Se fosse rica, poderia se dar um jeito e arranjar um casamento de conveniência. Mas pobre? A bela boca de Eulália fez uma expressão de desprezo. Tola! Como todas as outras que viriam depois. Tolas! O padre fez o seu harém no convento, mas preocupar-se com elas? Jamais!
tomava o cuidado de se relacionar apenas com as pobres e sem importância, pois assim sabia que nada lhe aconteceria. E assim foi. A irmã Lourdes, ali, foi a primeira a esconder os seus crimes, e nem mesmo a Madre Superiora ficou sabendo às claras o que acontecia. A menina, que se chamava Eduína, foi posta nos trabalhos mais duros que se podia achar no convento, até que a barriga começou a ficar aparente demais, e passou por tantos jejuns que viam-se os ossos por debaixo da pele do rosto. Foi afastada da missa e do confessionário, e nos últimos meses de gravidez caiu de tal forma doente que ficou numa cela, quarto individual, separada de todas nós. Soube por conversas de corredor que tinha falecido, e da criança nada se falou. O mesmo foi acontecendo com as outras, só 2 sobreviveram. Horrorizado com a narrativa, eu tive que perguntar a ela: como pôde achar que essas meninas não foram inocentes presas nas mãos de tão detestável padre, que ainda por cima as abandonou à sua própria sorte no momento de sua maior angústia? Eram meninas. O que ele fez foi sedução e é punível com lei, principalmente sendo ele um líder espiritual. Ela me encarou com um olhar frio e respondeu: nunca pensei que o padre fosse um santo, senhor. Muito ao contrário. Mas as moças não se comportaram bem. Podia lhe mentir, mas é passado o tempo das mentiras, meu senhor. Eu era uma menina como elas, sentia as coisas, embora de um jeito diferente delas, e elas conversavam comigo. Com o tempo eu vi exatamente o que o padre estava fazendo, a feiura de tudo aquilo, mas também eu vi o que se passava no coração delas. Elas que se apaixonaram, tinham sonhos românticos, estavam no convento por pura falta de opção ou de comida em casa e não tinham vocação religiosa. Umas tinham enganado a família para fugir da lida na lavoura, preguiçosas. Outras estavam ali por orgulho, porque achavam que a vida religiosa lhes conferia um certo status no meio da pobreza que viviam. Nem todas que entram no convento entram pelo motivo certo. E existiam ainda as que estavam se comportando mal, promíscuas mesmo. Eu tirava vantagem dos homens, mas promíscua não tinha sido. Clara me observou. Há que se lembrar, Ariel, que por trás da roupagem do corpo físico reside um espírito milenar que vem com seus vícios e suas qualidades aprimoradas pelo tempo. Lógico que, dada a condição de impotência das meninas diante do padre, este agiu mal e não mais poder, e isso lhe será cobrado. O fato é que algumas sucumbiram e outras não. Eulália completou: algumas se insinuaram, outras não. Lembre-se que elas me contavam as coisas, e soubessem elas de seus destinos, como teriam se comportado de forma diferente. Mas, como eu disse, 2 escaparam com vida. A quarta a dar à luz chamava-se Mercedes. Era uma mestiça de Índia com português, forte como ela só, beirando os 16 anos. Teve o mesmo tratamento, mas era esperta. Deu um jeito de conseguir comida extra na cozinha. Simpática como ela só, até eu me simpatizei muito com ela, e cansada de ver as colegas desaparecendo, levava alguma coisa sempre que possível também. Dessa forma, ela não perdeu peso e nem ficou enfurnada em uma cela como as outras, coisa inútil, aliás, pois todas nós sabíamos o que estava se passando. Clara perguntou: ela veio a ter o filho junto a vocês? Eulália riu: claro que não! Quando a barriga ficou pontuda, a irmã Lourdes a colocou afastada de nós, e aí sim acredito que ela tenha passado um pouco de fome. 1 mês e meio depois voltou Mercedes ao nosso convívio, sem a barriga, descorada, tremendamente abatida, e sem querer falar com ninguém. Bem mais magra do que antes do parto. A nossa indiazinha negava-se a comer,
Tinha ainda um pouco de febre e dores abdominais. Os olhos vermelhos pareciam não ter mais lágrimas, e ela ficou encurvada na cama por vários dias, sendo alimentada por uma sopa rala que ela às vezes vomitava. Clara apiedou-se da moça. Morreu também? Levou um bom tempo, pois ela era bem forte. Uma noite me sentei ao lado dela na cama e segurei-lhe a mão, que estava fria como gelo. Gostava de Mercedes, que era alegre, bonitona, sempre com um comentário engraçado. Tinha sido sua confidente também e me dado doces para vender, os quais fazia na cozinha do convento. Já eu não fazia nada de graça. Olhei para ela pela primeira vez com verdadeira amizade, perguntando o que tinha ocorrido para deixá-la daquela forma. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos avermelhados de chorar, contando que eu não fazia ideia do que algumas freiras eram capazes de fazer. Dito isso, ela olhou para a irmã Lourdes com um ódio difícil de descrever com palavras, mas continuou. Perguntei a ela o que tinha acontecido, se a criança tinha nascido bem, e ela virou-se na cama pela primeira vez, chorando de fato. Disse que estava cansada demais, que se num convento coisa assim acontecia, nada mais valia a pena. Parou de comer definitivamente e em 6 dias finalmente estava morta. A irmã Lourdes tinha a cabeça virada para o outro lado, envergonhada por lembranças doloridas. Não me parecia incomodada. Seria essa a palavra certa? O que fazia essas mães e seus bebês no ambiente sagrado de um convento? Não sei, mas eu li em seu pensamento com clareza e ele dizia: eles não sabem o que se tem que fazer para manter o bom nome de um convento, quando essas desmioladas fazem o que querem. Clara olhou para mim como se dissesse em viva voz: não adianta falar com quem não se arrepende. E eu me calei. Eulália continuou. A quinta também sobreviveu, mas nada disse. Era uma moça fútil, um tanto tolinha, e sua transformação foi atroz. Tornou-se uma criatura de poucos amigos que ganhou peso e ficou maldosa. A sexta moça não sobreviveu. Eulália deu um sorriso amargo. Com isso, a vida do padre Giacomo ficou um tanto mais complicada do que ele gostaria. Moça nenhuma mais queria proximidade com ele, que passou a ser evitado como se fosse Lúcifer na terra. Tinha noviça até que se benzia quando passava por ele. Notei então a alegria da irmã Lourdes, que ficou subitamente bem-humorada, e correu a notícia pelo convento de que ela e o padre estariam tendo um caso ardente. Achei graça, o demônio e a puritana. Como já disse antes, ela não era uma mulher feia, longe disso, era até bem feita de corpo. Mas o que me irritou de fato, além da morte de minhas colegas, foi a hipocrisia da coisa. Com que então a Santa Rona, que vivia a dar lições de moral, a pregar a castidade, estava agora a ter o seu caso de amor justo com o maior dos pecadores. Aquilo começou a me incomodar mais do que devia. Senti em Eulália a força de um ódio tal que devia ter vindo de outras encarnações além daquela vida. Os olhos verdes pareciam ter mais vida do que antes, e ela cruzou os braços quando olhou para a irmã Lourdes e disparou a acusação. Hipócrita! Demônio sem compaixão! Ao que a irmã, impassível em seu hábito negro, simplesmente respondeu: quem nunca pecou na vida? É verdade que eu amei um homem, mas o que eu fiz foi para proteger a igreja, e não sucumbi ao suicídio como você. Não ouse fazer comparações. Ao ver que a freira ainda julgava-se superior à moça, Clara lembrou a freira. Existem erros, irmã, muito mais grave do que o suicídio. Devemos observar também que o que levou a cometer tal ato, o estado mental em que se encontrava, se estava doente, sob influência de drogas ministradas a ela sem a sua concordância,
Existem tantos atenuantes que a senhora sequer faz ideia. Fomentar nela a culpa de forma desmedida é um grande mal que lhe será cobrado. A freira olhou-a com ódio controlado, o que não afetou a minha companheira de viagem. Eu a puno porque é a vontade de Deus. Pela primeira vez ouvi a voz de Olívia clara e cristalina, em alto e bom som. Pois Deus, minha senhora, é amor, e ele não pune, ele ensina. Assustada ao ver a formosa menina em inebriante luz azul, ela se calou. Olhei para Eulália e a vi de olhos fixos em Olívia, e finalmente ela se ajoelhou no chão, espantada com a luz que vinha dela. E eu vi grossas lágrimas caírem do seu rosto. Finalmente, aproximando-se, sem encostar no chão, a luz em volta dela brilhando como nunca, Olívia disse em tom de voz normal para ela: é a primeira vez que chora desde que desencarnou. O orgulho não a deixava chorar antes, mas vê, as lágrimas agora te limpam. Não precisa mais se esfregar com tanta força. Conte a eles, Eulália, o que fez com a sua vida quando resolveu se vingar por suas amigas. Capítulo 11. Santa Clara. A freira, ao ver Olívia se aproximar, afastou-se rapidamente. Clara e eu pudemos ler no pensamento dela o temor de que Olívia fosse um anjo vingador qualquer, que a castigaria ou a levaria para um lugar pior. Um canto com chamas bem altas passou-lhe pela cabeça. Assim ela tratou de retirar-se o mais discretamente e rápido possível. Aproveitei para fazer um semblante de desaprovação bem sério e a fuga foi ainda mais veloz. Clara me olhou e me disse em voz baixa: malvado! Soubesse ela o que escutaríamos a seguir, teria sido ela a não só fazer cara feia, mas a enxotar a freira. Banhada em suas próprias lágrimas perto de Olívia, que agora já voltava à sua luz natural, muito clara, mais branca, Eulália finalmente deixou de lado a sua máscara de frieza e contou-nos o que tinha se passado. Tem razão, eu conseguia mesmo dinheiro delas com mercadorias que elas faziam e eu vendia para as alunas ricas, pois não tinha intenção de ficar no convento. Mas meu coração não era de pedra, eu gostava da maioria delas, embora as achasse tolas. Mercedes, principalmente, foi a melhor amiga que eu tive durante toda a minha vida. Era sensual, alegre, inteligente, trabalhadora. Apaixonou-se loucamente. Todas elas me pediam segredo, mas eu devia ter contado para elas, umas das outras, quanta dor eu não podia ter evitado. Ao invés disso, aquela sequência de mortes absurdas para proteger o nome do convento a qualquer custo e o padre sem qualquer punição, eu podia ter evitado. Não pense que eu não sei disso. Ela parou, soluçou, e eu vi um arrependimento verdadeiro pela primeira vez nela. Então disse: você também era muito jovem. Que idade tinha? 16? Quando a última morte ocorreu, eu estava fazendo 18 anos. Quando tudo começou, eu estava com 16. Mas era desculpa, agi muito mal. Na medida em que elas começaram a morrer, a culpa e o ódio foram me corroendo. Não na primeira moça, mas depois eu fui vendo o ardil das irmãs com as noviças grávidas e os privilégios que o padre continuava tendo. Aquilo foi me revoltando de tal maneira que quando a última se foi, eu deixei passar uns 3 meses e comecei o meu plano. Noviças parecem todas muito iguais em seus hábitos e eu tinha conseguido passar despercebida do padre Giacomo até então.
sentando-me sempre nas últimas fileiras de cabeça baixa e nunca me confessando com ele, apenas com o velho padre, que lá continuava apenas para essas funções. A irmã Lourdes estava no 7º céu de tão contente naqueles dias, mesmo depois de tanta desgraça ter acontecido. Éramos agora em quase 120 noviças. Clara perguntou: ainda não tinha feito os votos, Eulália? Por quê? Eulália sorriu meio triste. Os votos não eram obrigatórios. Lá trabalhávamos gratuitamente e muito. Apenas as que ouviam o chamado de Cristo faziam os votos perpétuos. As demais ficavam até os 24 anos, quando saíam para serem professoras ou qualquer outra profissão. Assim estava eu, e por isso juntava dinheiro. Finalmente entendi o quanto a menina era precavida desde cedo, o que em nada justificava o que tinha ocorrido, mas demonstrava um raciocínio lógico bem apurado numa menina de 15 anos, que costuma não atentar para esse tipo de coisa. E ela continuou: sempre tive horror à pobreza. A pobreza leva a abusos e eu não sofreria abusos nunca mais. Aos 19 anos eu sabia perfeitamente o quanto chamava a atenção masculina, mesmo dentro do convento. Entregadores de frutas, marceneiros, encanadores, todos eles chegavam a parar o que estavam fazendo quando me viam. E não faziam isso para nenhuma outra noviça. Chegava a receber pequenos presentes, bilhetes, que eu recusava sempre, dizendo que estava comprometida com Cristo. Não tinha interesse nenhum deles. Sabendo disso, dessa minha sina com o sexo oposto, munida de misto de culpa e ódio, resolvi um dia levantar um pouco mais cedo. E na hora da missa sentei-me bem à frente do púlpito, de forma que o padre Giacomo não tivesse alternativa que não fosse me enxergar. Eu e Clara olhamos o rosto de Eulália, ainda molhado de choro, e reparamos no quanto era bela a moça. Mesmo com os loiros cabelos cortados em desalinho, o narizinho vermelho e os olhos inchados de choro. Se ali, com aquela rota camisola de tecido grosso, ela já chamava atenção pela formosura sem par, eu tentei imaginar no hábito de noviça, muito limpa, sem artifício, aquele rosto de anjo a mirar o padre com aqueles olhos verdes como o mar em dia de sol ardente. Notei que as outras noviças estranharam que eu me sentasse ali, perto do púlpito. Mas quem estranhou mesmo foram as irmãs que me olharam como me fuzilando com os olhos, francamente incomodadas com a minha presença. Ajoelhei-me em posição de oração, o que as deixou desconfortáveis. Sentando-me novamente para ver a missa, assustei-me ao ver a irmã Lourdes a me encarar com ódio, mas sem nada dizer, pois o padre Giacomo estava entrando. As missas, na época, eram ditas de costas para a audiência, em latim, de forma que de imediato ele não me notou. Mas eu pude finalmente vê-lo de perto. Era realmente um homem alto, forte, de cabelos negros entremeados de fios grisalhos, pele morena clara. Não tinha visto o seu rosto de perto, mas só de lembrar das moças, o ódio me subia ao peito e ruborizava o meu rosto. Só então eu senti sobre mim um olhar tão pesado que parecia chumbo derretido. A irmã Lourdes me observava atentamente, inclusive ao meu rubor, sabendo o que eu pensava. Atrevida, eu sorri para ela, em cumprimento, e foi o que bastou. Ela avermelhou-se como eu nunca tinha visto antes. Ela deu um sorriso divertido a se lembrar da cena. Foi então que o padre terminou a sua longa cantinela em latim, da qual entendíamos apenas poucas palavras, as quais repetíamos no momento certo, e chegou a hora da comunhão. Eu nunca tinha tomado a hóstia das mãos dele, nem me aproximado. Eis que ele, nos preparativos, finalmente colocou os olhos em mim.
Estávamos todos de pé, aguardando a hora de entrar em fila para comungar, quando o mais inesperado aconteceu. O padre, que estava praticamente do outro lado da nave, pequeno palco da igreja, me viu. Parou os preparativos e veio em minha direção, parando justo na minha frente, olhando fixamente para o meu rosto e me perguntando, para espanto meu: Santa Clara? Prestando atenção na narrativa da moça, achei francamente que tinha escutado errado. Então perguntei: ele lhe chamou de Santa Clara? A amada amiga e companheira de São Francisco de Assis? Ela baixou a cabeça e disse: sim, a intocada, a casta amada de São Francisco de Assis, que representa a pureza e a caridade profunda. E falou em voz audível, toda a parte da audiência ouviu, o que me colocou numa situação muito constrangedora. Achei francamente que ele me daria olhares de cobiça, como outros homens já tinham me dado. Mas aquele homem alto, de traços até brutos, de tão masculino, me olhou como se eu fosse uma espécie de santa impoluta. Dei a ele um olhar da mais pura reprovação e saí imediatamente da igreja envergonhada. Pouco me importava a situação que deixava atrás de mim. As companheiras me contaram que, depois de recuperado, ele continuou com a missa, mas olhava constantemente a porta por onde eu tinha saído, como se esperasse que eu voltasse. Clara olhou para ela, francamente admirada. Isso deve ter causado um falatório só. Antes fosse apenas um falatório, presa em meu quarto, envergonhada, pois de santa eu nada tinha. Não bastasse a culpa que eu carregava e a minha intenção de vingança, eu estava bastante confusa e sem saber o que fazer. Terminada a missa, como as companheiras fossem encaminhadas para suas atividades, apareceu no quarto amplo e vazio a irmã Lourdes, pálida de ódio, e ao me ver abatida, não me poupou, dizendo: conseguiu o que queria, exibida? Por que não se manteve longe como vinha fazendo até hoje? Tinha que ir até lá tentar o padre? Eu e Clara imaginamos a cena. Claro que a irmã não ficaria feliz. Ela continuou. Não respondi, pois sabia que seria pior. Mas não consegui deixar de olhá-la com desprezo, já que tinha ciência do seu envolvimento com ele. Enfrentando o meu olhar, apesar do meu silêncio, sem motivo aparente algum, que eu nada tinha feito, ela me trancou numa cela individual, dizendo que eu ficaria lá por pelo menos 15 dias, para orações e reflexão, para purificar a minha alma. Como leitura eu teria a Bíblia Sagrada, mas ficaria incomunicável para o meu próprio crescimento espiritual. Tal punição, depois eu soube, repercutiu muito mal entre as irmãs, pois eu nada tinha feito além de deixar a missa mais cedo. E essa punição era reservada a quem tinha cometido delitos graves, o que colocou a irmã Lourdes sob forte suspeita de estar me perseguindo. Mas quem a enfrentaria? Seu mau gênio era famoso, assim como as suas vinganças. Entrei na cela, certa de passar uns bons dias a pão e água, tendo um catre duro como pedra por cama e muito pouco sol. Ficou por lá muito tempo? Clara perguntou. 3 dias. Olhei para ela meio abismado e perguntei: que bom, a irmã se arrependeu? Ela deu uma longa risada amarga e nos disse: a irmã Lourdes se arrepender de um castigo? E justo comigo? De fato, hoje eu teria preferido ficar por lá e até ter morrido naquele castigo. Teria sido melhor. Mas não foi o que aconteceu. Durante 3 dias eu engoli o meu ódio naquela cela pequena e sem sol, com uma Bíblia em latim que eu não entendia. Eu sabia ler, mas de que adiantava? Aprendi sobre um Deus vingativo que só punia e mandava, e em Jesus que era um sofrimento sem fim. Culpa, falsa moralidade,
rezas decoradas e castigos. Assim era a vida no convento, e eu ansiava por sol. Ela ergueu o lindo rosto para o fraco sol do umbral, um mormaço fraco e frio, tão diferente do sol da colônia que aquecia sem ferir, e emanava vibrações tão positivas. Ainda assim, ela pareceu ter um prazer verdadeiro com aqueles raios de sol fraco. Olivia me disse em pensamento: de que se espanta, meu amigo? Acha que o umbral é uma terra esquecida por Deus? O universo pertence a Deus, Ariel, e ele espera por seus filhos. O mesmo sol que ilumina esses seres aqui, ilumina a terra e a nossa colônia. Esqueceu-se? Mesmo nesse solo pobre, nessas árvores meio secas, nesse ar meio pesado, Deus ali está. Procura e o encontrará. Aquecida, Eulália voltou seus olhos verdes para nós. Meu ódio, que já era grande, tornou-se avassalador, lembrando das colegas tão maltratadas no dia a dia, abandonadas em seu momento de maior fragilidade, enquanto seu malfeitor gozava de todos os privilégios. Notei que pela reação da irmã Lourdes, sua paixão devia ser grande e que ela estava agindo em nome dos ciúmes. E prometi sair dali viva, mas tal não foi necessário. Na manhã do terceiro dia, irmã Teresa, que cuidava pessoalmente da Madre Superiora, veio ter comigo, trazendo a chave da cela, e me disse, para minha surpresa: então essa é a moça que inspirou o nosso bom padre? Realmente, filha, pareces uma santa de tão linda. Venha que a Madre Superiora quer falar um pouco contigo, mas coma algo antes que estás muito fraquinha. E assim foi colocado na mesa do refeitório, depois que todas as outras já estavam em seus trabalhos, um laudo café da manhã, como eu nunca tinha comido antes, com ovos, pães e, pasmem, até um pedaço de bolo. De jejum, praticamente há 2 dias, eu devorei tudo o mais rápido que eu pude. Senti as forças me voltarem e só depois me levaram aos aposentos da Madre Superiora. Clara sorriu ao ouvir a narrativa e comentou: sei que sou magra, mas se me deixassem sem comer direito por 2 dias, faria a mesma coisa. Coisa mais triste é passar fome. Nunca entendi o que acham que isso ensina. Mas o que queria a Madre Superiora? Tirá-la do castigo? Na realidade, respondeu Eulália, ela sequer sabia do castigo. Ele nem tinha chegado aos seus ouvidos, como boa parte das punições que aconteciam no convento. Era uma senhora idosa, já sofrendo os esquecimentos da idade, e com gente que tirava proveito disso. Mas a irmã Teresa, que cuidava dela, era uma pessoa de muita boa índole e que fazia com que as decisões da madre fossem cumpridas com obediência. E se soubesse de alguém que a desacatasse, tomava de fato medidas corretivas. Para mim, na época, a Madre Superiora tinha um bom coração, mas ignorava, e muito, os abusos que ocorriam com as noviças. Era um convento grande onde circulavam bastante dinheiro por conta das aulas particulares ministradas às moças de família, assim como aos produtos feitos pelas noviças e as irmãs, disputados pela sociedade local. Qualquer criança que nascesse dentro do convento denegriria a instituição de forma indelével. Admirei-me de que ela defendesse tanto a madre, que não sei até que ponto não estaria a par do que se passava no convento. Mas respeitei a sua opinião de menina. Poderia ser realmente que de nada soubesse. E ela continuou. Mas quando entrei na sala da madre, ela me sorriu com candura e pediu que eu me aproximasse para que ela me visse melhor. O que fiz, e então ela se levantou para ver o meu rosto de perto. Olhos bem apertados, exclamou: é verdade o que ele me disse, irmã Teresa. Pelo pouco que me resta de vista, ela parece mesmo com Santa Clara, ou a imagem que temos dela.
Eulália deu nessa parte um fundo suspiro, como se estivesse irritada. Por Deus, pensei eu, de novo a história de Santa? Que queria comigo afinal? Logo ela me respondeu: filha, o nosso padre Giacomo é um artista renomado e está fazendo uma encomenda para as irmãs Clarissas. Posaria para ele como Santa Clara? Ele diz que o seu rosto e o seu porte são perfeitos, assim como a sua expressão de inocência. Não posso dizer o que tal proposta me causou. Posar para ele, aquele desalmado que tinha arrasado e levado à morte 5 de minhas colegas? Engoli em seco, a comida em meu estômago se revirou, uma tontura se fez em minha cabeça e o meu primeiro impulso foi dizer um claro não. Mas depois pareci ouvir as vozes desesperadas dentro da minha cabeça, passando o enjoo e me firmando em um propósito feroz. Aceite, acabe com ele e a irmã Lourdes, nos vingue. Eulália parecia ver a cena novamente à sua frente e continuou. De repente, numa lucidez diabólica, eu sorri o mais doce dos sorrisos, o mais inocente, e respondi à Madre Superiora. Não acho que mereça ser comparada a semelhante exemplo de pureza, Madre. Mas se for para dar um presente às estimadas irmãs Clarissas, que tanto fazem pelos pobres, não tenho como recusar. Ela abriu um largo sorriso de aprovação junto com a irmã Teresa, e assim foi. Ela posaria para o padre, que, como sabíamos, era um sedutor descarado que não se furtava de cometer seus crimes com as noviças do jeito mais vil. Olhei para ela um tanto consternado. Não achou que estava se arriscando, Eulália? Ela deu um sorriso irônico. Ele, com certeza, deve ter achado isso. Afinal, como saberia que eu era confidente de suas vítimas e que já tinha certa experiência desde muito cedo a receber os mais variados galanteios? Ele não estava mais lidando com uma noviça jovem e tola, mas com alguém que já conhecia bem os seus truques e a sua maldade. Apenas de olhá-lo, as mãos peludas, o rosto mal barbeado que deixava ver a barba fechada, o olhar quase negro e penetrante, não tinha me agradado dele. Se o traje de padre era pele de cordeiro, o lobo por debaixo dela era evidente demais. Bem masculino, o padre Giacomo podia mesmo agradar algumas tolas, mas eu já conhecia a volúpia podre e egoísta que estava por detrás de suas intenções. Mas ao pensar que poderia me vingar da irmã Lourdes e dele mesmo, dirigi-me obediente para uma ala do convento que nos era vedada, o alojamento dos padres. Ela dirigiu a Clara um olhar triste. Nós, mulheres, podemos ser tolas às vezes, não podemos, minha senhora? Achei que o alojamento dos padres seria simples, espartano, sem muitos enfeites, mas qual? Era os aposentos mais luxuosos do convento. Saindo da entrada principal, eu fui levada a um salão completamente banhado pela luz do sol, com um grande bloco de pedra cinza com manchas esverdeadas ao centro, que devia ter mais de 2 metros de altura, por quase 3 de largura. Boquiaberta estava, com o tamanho da pedra e a sua beleza, quando uma irmã, de nome Fátima, pequena, muito magra, nos seus 50 anos, me sorriu dizendo: bonita, não é? É uma pedra sabão usada para esculpir. Então é você que será nossa Santa Clara? Se aproximou de mim muito simpática e me elogiou muito. Disse que ficaria ali conosco enquanto durasse o trabalho, pois não poderia permitir que um padre ficasse a sós com uma noviça. Devo dizer que fiquei bem aliviada, apesar do plano de vingança, pois o padre era grande e eu pequena perto dele. Capítulo 12. Flertando com o inimigo. Ouvíamos Eulália, mas nem eu e nem Clara gostávamos do que ela dizia. Parecia mesmo assim perigoso.
aquele não era um lugar em que o bem-estar das moças fosse a prioridade. Melhor assim, disse eu, que não aprovava moças encurraladas por homens de moral questionável. Foi então que o padre Giacomo entrou, continuou ela, e parou prontamente ao me ver. Depois veio se aproximando devagar, como quem estuda o passo, sempre com um sorriso nos lábios. Agradeceu a minha vinda e depois entregou à irmã Fátima um costume, que parecia um hábito longo e branco, e um véu que deveria cobrir parte da minha cabeça em tom de azul claro. Não gostei muito daquilo, pois eu não tinha feito os votos, e meus cabelos iam longos e loiros até a cintura, em cachos largos. Nenhum homem tinha me visto sem a touca de noviça. Já há 6 anos, então eu reclamei. Ele me disse que era por causa nobre. A irmã assentiu e lá fui eu me trocar. A rústica roupa de algodão por uma belíssima túnica de seda, que, embora não deixasse transparências, revelava mais do que eu estava acostumada. Os cabelos escovados e que eu tentava manter escondido pelo lenço, mas ele também, de seda, voava ao menor dos movimentos, mostrando o tamanho e o formato dos cachos, emoldurando meu rosto. Olhando-me no espelho, eu tive que admitir que nunca tinha estado tão bela, nem tão vermelha de vergonha. Tentei me conformar dizendo que ao menos não estava indecente, mas não foi sem repúdio que entrei na sala. Devia ser daquela forma que me vestiria para o meu noivo, não para um homem daqueles. Clara perguntou, curiosa, que sempre foi. E como foi a reação dele? Não vi direito, estava de cabeça baixa, vermelha como um tomate, bastante desconfortável. Mas a irmã Fátima se desmanchou em elogios. Disse que se ele conseguisse fazer igual, ia ser um sucesso. Já gostava da irmã Fátima, que parecia ser ingênua e de bom coração. Mas se me fosse dada a escolha, saía dali o mais rápido possível. Comecei a duvidar seriamente do meu plano de vingança. Se eu não gostava nem de olhar para o homem, como me vingaria dele? Pensando nisso, tratei de erguer o rosto e ele segurou meu braço com certa delicadeza, dizendo: não estava mesmo enganada. Tem mesmo a beleza e a inocência de uma Santa Clara. Agora vem, senta-se aqui nessa mesa e olha para essa parede com as mãos postas em oração. Antes de esculpir, eu tenho que fazer alguns esboços do teu rosto e de tuas mãos. Depois de me colocar na posição, advertiu que eu devia me manter o maior tempo possível imóvel. E assim fiquei. Ela sorriu de um jeito amargo, relembrando a servidão. Meu Deus, como dói as costas, os braços, a coluna de alguém que tem que ficar numa determinada posição por 1 hora ou mais. A irmã Fátima arrumou logo um tricô e lá ficou, sentadinha e nos observando durante todo o tempo. E assim ficamos. Entrávamos no salão às 9 da manhã, almoçávamos por lá mesmo, ele sempre muito respeitoso e conversando com a irmã, e depois, por volta de 1 da tarde, voltávamos ao trabalho até às 5. Foram quase 3 semanas só de esboços e medidas em meu rosto, e na minha altura, que ele queria fazer em meu tamanho natural. Isso deve ter sido cansativo, não? Perguntou Clara. E foi, respondeu ela, cansativo e confuso. Eu senti que o trabalho ia durar muito tempo e isso não me fez feliz. Olivia tinha voltado para o alto da árvore e sorria misteriosamente. Clara e eu nos entreolhamos, confuso por quê. Como se entendesse o que pensávamos, Eulália nos esclareceu. Apesar de me desenhar com sofreguidão, observando o menor dos meus traços, ele realmente não me olhava. Dizia para mim apenas o indispensável, como: vire à direita, levante o rosto, olhe para baixo. Tratava-me como um belo cesto de uvas a ser retratado.
Nos almoços, conversava animadamente com a irmã Fátima e discutia sermões, mas a mim só chamava de a menina. Era mais ou menos assim: a menina quer suco? A menina terminou? Eu sabia perfeitamente que, quando interessado por moças, ele era puro galanteio com elas, e as minhas colegas tinham me contado todos os seus truques. Mas comigo, a bela do convento, ele tratava como se fosse sem nenhum atrativo. É certo que a irmã Fátima estava ali, a postos, como uma grande leoa benfazeja, a me proteger, mas sequer um olhar de admiração, e isso ele poderia fazer. Confusa com a coisa toda, admiti o óbvio, que ele não se interessava por mim, mas apenas pelos meus traços. Não acreditei muito nisso, mas quem sabe fosse apenas o interesse artístico. Olhei para Eulália ali sentada conosco, bela como um anjo, e não acreditei nas boas intenções dele, devido ao seu passado. E ela continuou. Independentemente disso, ao final de 3 semanas, a irmã Lourdes adentrou a sala, sendo cumprimentada efusivamente pela irmã Fátima, o que não era de se estranhar. Ela sempre cumprimentava efusivamente todo mundo, boa alma que era. E depois, olhando fixamente para o padre Giacomo e para mim, que sentada numa cadeira de espaldar alto, olhando para a parede em frente, vestida de seda como a santa, deixava que ele me desenhasse como sempre. Ao ver-me vestida daquela forma, os cabelos soltos em cachos sobre os ombros, esvoaçantes com uma leve brisa que vinha do janelão aberto na primavera, ela disse em alta e boa voz: "Que vestes são essas? A Madre Superiora sabe dessa liberdade?" O velho bom ciúmes, pensei eu, e ela continuou. O padre olhou para ela muito contrafeito e respondeu que a madre tinha aprovado o costume, que nada tinha de indecente e correspondia às vestes do período histórico retratado. A irmã Fátima disse que eu havia ficado angelical e que era um lindo presente para as nossas irmãs Clarissas, e mostrou a ela alguns esboços que realmente estavam lindos. Vendo-me assim tão defendida, ela resolveu ficar e apreciar o trabalho, o que me deu uma força que eu tinha esquecido possuir. Sentei-me, ergui o meu busto e desta vez, sem vergonha alguma, respirei profundamente, arfando pelas narinas. Umedeci os meus lábios rosados com a saliva e dei ao padre um único olhar de aprovação, como se agradecesse a ele ter vindo em minha defesa. Isso tudo sem que nenhuma das duas irmãs pudessem ver, já que eu estava de costas para elas, e foi o que bastou. Ela ergueu a coluna como se estivesse na frente do padre em questão, e mesmo na roupa pobre que usava, com os braços arranhados e os lábios ressequidos, o efeito era devastador. Tentei imaginar aquela bela mulher na idade de 19 anos, cabelos longos, vestida em seda, pele bem cuidada e, sinceramente, eu tive pena do padre. Clara, lendo meu pensamento, completou dizendo em voz alta: "Imagine como não vai se sentir a irmã Lourdes." Eulália respondeu ao comentário: "O que ela sofresse, pouco seria." Ao ver a mudança sutil em mim, o padre empalideceu e pediu que interrompêssemos os trabalhos naquele dia. E eu voltei para minha cela, onde poucos minutos depois a irmã Lourdes entrou e me viu já no hábito de noviça. Olhou para mim com tamanho ódio que, se fosse qualquer outra, teria ficado amedrontada. Mas eu não fiquei. Deleitei-me com o ódio dela, adorei cada minuto e fiz força para não sorrir. Finalmente a tinha atingido, justa ela que tanto mal tinha feito, que tanta dor tinha causado. Acusou-me de tentar seduzir o padre, e só então eu respondi: "Seduzir aquele verme que acabou com a vida das minhas amigas? Acha que desejo aquelas mãos imundas e nojentas em cima de mim?
Só uma mulher muito baixa para, sabendo o que ele fez, compartilhar o leito com semelhante canalha. Se puder me tirar de perto dele, eu agradeço. E se sentia realmente assim diante do padre, Eulália? Perguntou Clara. Testemunhei 2 anos de sofrimento e desilusão de minhas colegas. Algumas vieram a se tornar amigas de fato. Realmente eu tinha um asco sem fim de que ele sequer respirasse perto de mim. Mas o meu ódio maior era pela irmã Lourdes. A sua hipocrisia, sua maldade para com as noviças, obrigando-as a fazer os serviços mais pesados, tratando-as a pão e água e finalmente a morte durante os partos, tinha me assombrado. Não tinha ideia do que acontecia com elas e os bebês, mas eu sabia que coisa boa não podia ser. Assim que eu respondi a ela sobre o meu nojo ao padre, o meu desprezo a qualquer uma que dormisse com ele, ela empalideceu e afastou-se de mim. Ainda muito desconfiada, perguntou se eu não estava mentindo, avisando que eu seria punida gravemente se algo daquele tipo ocorresse. Ao que eu ri e respondi que, com a irmã Fátima na sala, aquilo seria bastante improvável. Ela suspirou fundo, como se lembrasse de algo dolorido. Que tolo é quem se vinga. Acha sempre que tem tudo sob controle. De alguma forma, ela intuiu que eu dizia a verdade. E, de fato, era a verdade. Eu não gostava mesmo do padre, que estendia as sessões ao máximo que podia para manter-me por perto. O fato é que as minhas colegas começaram a comentar que a irmã Lourdes estava cada vez mais irritadiça e que estava ficando difícil agradá-la. Parece que o seu período de felicidade com o padre Giacomo tinha terminado. Outra coisa que notei 3 meses depois, que já estávamos trabalhando juntos, nenhuma outra noviça tinha sido incomodada. Eu, enquanto isso, em alguns dias me mantinha séria como uma estátua. Em outros, dava um meio sorriso, o que o fazia empalidecer para o meu divertimento. Mas com a presença da irmã Fátima, ele se controlava e já tinha começado a esculpir de fato o enorme bloco de pedra-sabão. Pensei que ela brincou com fogo, mas nada disse. Ela continuou. A primavera tinha passado e começou o verão. As amplas janelas da sala foram abertas para que a ventilação fluísse, mas os hábitos ficavam constantemente molhados de suor, inclusive os do padre Giacomo. Ele começou a pedir à irmã Fátima que fosse preparar uma limonada ou trazer água. Ela, muito prestativa, ia buscar, o que lhe dava com folga uns 20 minutos a sós comigo. 2 minutos depois que ela saiu, largando do cinzel, peça usada para esculpir a pedra, ele se aproximou como nunca havia feito antes, o que me deixou bastante preocupada, dizendo que agradecia o esforço que eu estava fazendo para que ele completasse a sua obra. Baixei os olhos, respondendo que era tudo pelas nossas irmãs Clarissas. Senti-me como um ratinho que brinca impunemente com um leão que está enjaulado. E o leão finalmente é solto. O padre Giacomo sorriu, mostrando os dentes muito alvos por trás da barba mal feita. Tinha um cheiro forte de suor que em nada me agradou. E eu me encolhi pensando em onde tinha me metido pela primeira vez na minha vida. Então uma voz forte me veio na cabeça dizendo: "Não seja tola, é apenas um homem. Nenhuma das moças disse que ele as obrigou a nada." Então, não era violento. Não, ao menos que eu saiba. Com as moças nunca tinha sido violento, mas gentil. Ao menos era o que elas diziam, respondeu Eulália e continuou. Aquilo me deu uma certa força. Eu não gostava de proximidades com o sexo oposto e tinha os meus motivos. Fiquei mais calma. Ele se afastou um pouco, o que me deixou mais confortável, e continuou seu trabalho me olhando com um sorriso amigável. Meio confusa, mas sem tanto medo, relaxei um pouco e fui notando-o.
ao final de vários dias, o perfil do meu corpo, se fazendo notar na imensa pedra-sabão, o que me deixou surpresa e até feliz. Padre Giacomo podia ser um canalha, mas também era um artista. A verdade é que já iam quase 4 meses e ele falava comigo sempre com respeito. E mesmo quando a irmã Fátima ia buscar os seus refrescos, nunca se aproximou de forma ofensiva. Clara observou. Então, ao menos algum juízo ele parecia ter. O sorriso que ela deu foi triste. Na época, sim. Comecei a achar que de fato me via como uma maçã de cera, ou algo do tipo, um rosto bonito e só. Foi quando ele me disse, no momento que estávamos sozinhos: "Não acho que essa obra vai ficar suficientemente boa, Eulália." Achando que eu estava me movendo demais, perguntei se devia ficar ainda mais quieta. Ele me sorriu meio triste. "Não sei se eu tenho a capacidade de registrar com perfeição esses seus traços, essa sua pureza. A cópia dificilmente vai ficar como o original." Não gostei do comentário. Provou que eu já desconfiava muito. O padre não estava apenas atrás dos belos traços de Eulália. Olhando para o chão, perdida em suas lembranças, Eulália continuou. Saltei de minha cadeira pela primeira vez e fui analisar a escultura, que estava pelo meio, e já me parecia belíssima, com os contornos do manto, uma pomba lindamente esculpida em meu ombro, minhas mãos em esboço, meus pés em início de trabalho, os cabelos esboçados por baixo de um véu quase pronto, e disse a ele: "Dificilmente, padre, pelo que vejo aqui, ficará algo menos que perfeito." "É uma gazela aquilo que ficará ao meu lado?" Ele sorriu e disse que sim, que os animais são bem mais fáceis. Contou que tinha recebido a encomenda de uma Santa Clara havia uns 6 anos, mas que ainda não tinha achado o modelo e que, quando me viu, ficou feliz. Conversou finalmente comigo por um bom tempo, mesmo depois que a irmã Fátima chegou, contando que no início de sua vida não ia ser padre, mas artista. Só que um tio bispo achou que a vida religiosa cairia bem para ele e pagou seus estudos no seminário. Gostava do púlpito, mas a sua paixão era a arte. Ficamos eu e a irmã Fátima a ouvi-lo o resto da tarde. Não notei mágoa nele por assumir o sacerdócio. Gostava da vida dele assim, tal qual era, embora de uns tempos para cá, segundo ele, aos 36 anos, tenha se questionado sobre ter ou não uma família, como os irmãos, que eram agricultores. Olhei para Eulália, que nesse ponto da narrativa parecia um pouco mais tranquila e sem maiores culpas. Ela continuou como se lembrasse de um período doce de sua vida conturbada. Estávamos há um bom tempo juntos e ele não tinha se insinuado. Agora expunha sua história de homem comum, como todos os outros, e a irmã Fátima ficou encantada com ele, fazendo perguntas várias sobre a família e os sobrinhos. O padre respondeu que amava os sobrinhos e, quando podia, depois das celebrações das missas de Natal, sempre ia vê-los e enchia-os de presentes. Lembrei-me das noviças desaparecidas com seus bebês e cerrei o meu senho. Nada de presentes para elas e os seus filhos. Consciente da minha própria insignificância como noviça, que podia ser descartada a qualquer hora, sem qualquer explicação, endureci o meu coração e naquela noite, ao ir para minha cela, procurei pela única noviça que tinha sobrevivido à gravidez indesejada e escapado com vida, embora sem o seu bebê. Clara comentou: "O que me espanta, Eulália, em sua história é a total desproteção que vocês tinham contra os abusos de superiores, justo os que mais deviam protegê-las." "Em certos ambientes, minha boa Clara, só se está protegido quando se tem uma certa estabilidade financeira. Para essas moças pobres deve ter sido muito mais difícil", disse eu. No olhar de Eulália vimos a amargura. "Difícil não.
A vida lá era aterradora. É fato que, se antes ali estava uma bela mocinha dos seus 16 anos, agora eu via uma moça dos seus 19 anos, gorda e triste, sempre mal-humorada, tecendo comentários maldosos sobre tudo e todos. A mudança que tinha ocorrido em Antônia, que esse era o nome dela, tinha sido cruel. Notei em Clara uma curiosidade feminina, tanto que logo ela se aproximou de Eulália e perguntou: Nunca tinha se aproximado dela antes, Eulália? Não tinha sido sua confidente também? A moça olhou Clara com os olhos tristes. Sim, era tão tolinha, tão fútil, sonhava se casar com o padre Giacomo, que ele largaria a batina. Inútil tentar alertá-la do que fosse, que ela o defendia como se ele nunca a magoasse. Seus olhos de moça, tão duramente conquistados, não deviam ser maculados e ela lutou até o fim por isso. Mas não se convenceu quando o padre a deixou junto à irmã Lourdes, que a fez trabalhar com os serviços mais pesados e a privou de sua companhia? Perguntou Clara. Achou que o padre estava sendo obrigado, mas que logo se rebelaria e a tiraria dali. Acreditou até o último momento, quando a tiraram de nós. Quando voltou 2 meses depois, não soltava uma palavra, envergonhada provavelmente. E quando voltou a falar, ficou tão maldosa que eu não me atrevi a falar com ela novamente. Estava tão cheia de culpa que a garganta se trancou e eu baixava os olhos toda vez que via Antônia, engordando cada vez mais. Mas naquela noite foi diferente. Eu me acheguei a ela, que ergueu os olhos para mim profundamente desconfiada. Sentei-me em sua cama, ao que ela me perguntou sem rodeio: Que quer Santa Clara? É a preferida do padre agora, não é? Olhei para ela sem baixar a cabeça com a firmeza necessária, coisa que ela não esperava, e respondi: Acha-me Santa Antônia. E além disso, acha-me cega? Que fizeram contigo nos 2 meses em que ficou longe? Que fizeram com as outras? Não acha que algumas pessoas merecem pagar pelo que fazem? Ela empalideceu, nos olhos castanhos quase negros. Eu vi lágrimas se formarem e então eu a coloquei contra a parede. Mas o que devo fazer se não sei o que ocorreu? Você não conta, Mercedes, não quis falar. E se me vingo de um inocente? Se nada me diz, eu, que te escutava, nada posso fazer com certeza. Acreditar que sei não é saber. Conte-me o que houve e eu te vingarei. Clara perguntou. E o que ela disse, Eulália? Disse que a humilhação tinha travado a sua língua, mas se era para dar uma lição no padre, ela me contaria. E ela contou. Pessoal, a história continua. E se estão gostando, não esqueçam de deixar o seu like. Isso ajuda para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E saibam também que o seu comentário é muito importante para mim, pois eu quero saber a sua opinião sobre a história que está sendo contada.